Bom dia, boa tarde, boa noite, decenautas, tudo bem com vocês? A gente espera que sim. Eu sou o Grisa, esse é mais um Muralha Vídeo e hoje a gente vai fazer resenha aqui. A gente normalmente até, né, a nossa primeira resenha talvez nesse canal, mas esperem por outras, né? Inclusive porque a gente começa aqui, vou aproveitar já dizendo, o que a gente vai resenhar aqui hoje, primeiramente Superman Kryptonita, tá? Quadrinho aí escrito por Darwyn Cooke, desenhado pelo saudoso Tim Sale. Na verdade, Darwyn Cooke também já infelizmente falecido. E esse quadrinho é um oferecimento dos recebidos da Panini. A gente recebeu agora no início do ano. A Panini Comics nos enviou uma caixa box com algumas obras, incluindo essa aqui, né? Que, bem, eles viram, né, que a gente aqui é decenalta, né? A gente não desgosta da Marvel, mas a gente acaba gostando mais da DC, né? Desde o nosso nome. E então a gente tá aqui para também aproveitar que chegou isso pra gente, para poder falar um pouco sobre. Primeiramente, tá? Esse quadrinho aqui, tá? Ele reúne 6 edições do quadrinho Superman Confidential, nas edições 1 a 5 e a edição 11 que termina a história, né? Então é uma história em 6 edições, é um encadernadinho capa dura, relativamente ok. Eu acho que 6 edições para um capa dura não muito premium, acho que tá legal. Acho que poderia ser ofertado também em capa mole, mas acho que 6 edições acho que já pode ser tanto um quanto o outro, né? Menos que isso eu prefiro capa cartão. Um pouco mais que isso, para mais de 8 edições, por exemplo, eu realmente prefiro capa dura. Uma questão até de preservação do material. Mas primeiro, quem são Darwyn Cooke e Tim Sale, né? Os caras que fizeram essa HQ. O Darwyn Cooke é um cara, né, que fez A Nova Fronteira, né? Uma obra aí que tem adaptação em animação e que inclusive o James Gunn já falou um pouco sobre ela quando fala sobre a questão do DC Filmes. É uma obra que pode nortear o DC Filmes, né? O Creature Commandos tem aí inclusive o pai do Rick Flag que está lá naquele quadrinho, etc. O Darwyn Cooke também fez Mulher Gato, fez uma série de outras obras. Um cara com um estilo muito próprio, né? Mas aqui ele normalmente escreve e desenha. Aqui ele não desenha, aqui ele só escreve a história. Quem desenha é o Tim Sale. O Tim Sale é um cara que adora fazer uma arte de época, né? Ele, além de fazer para DC As 4 Estações, também outra história muito importante do Superman, que é escrita pelo Jeff Lemire. Ele e o Lemire também trabalharam, por exemplo, aqueles álbuns para Marvel com tema de cores. O Homem-Aranha azul, o Demolidor amarelo, Hulk cinza e Capitão América branco. Ele tem isso de tentar pegar, né, justamente, principalmente a obra dele com o Jeff Lemire. São obras que são feitas para uma época, pensando em uma época retrô, e aí ele procura tentar emular, né? Por exemplo, o Homem-Aranha Azul, que é uma história que eu gosto muito da Marvel. O Sale, ele justamente tenta emular o desenho do Dítico e o desenho do John Romita Sr., né? Do Romitão, pai do John Romita Jr., que foram os primeiros caras a desenhar o Homem-Aranha, né? E como a história se passa nos anos 60 ainda, né? Ou pelo menos tem um quê de querer se passar, porque na verdade a história vem depois, mas a forma como ela é contada, a maneira como ela é trazida, ela tem isso, né?
ela tem aquela coisa de nostalgia. Então o Tim Sun é um cara que adora jogar com a nostalgia, e a gente tem aqui um exemplar bem legal disso, porque Kryptonita, justamente Superman Confidential, foi uma série na DC, na primeira década deste século, justamente focada em contar histórias no meio da cronologia, mais para trás, mais ou menos como o que o Mark Waid faz hoje em dia em Melhores do Mundo, né? E já tem também a minissérie dos Titãs, etc. Então são contos que não afetam a cronologia atual, né? E que se passam em outras eras do Superman. E essa história, Kryptonita, fala justamente sobre o surgimento da pedra que pode enfraquecer o Superman. E mostra ela de uma outra forma, que eu acho muito interessante. Eu acho que a primeira coisa, isso está também na introdução escrita pelo Darwyn Cooke. Essa história, ela tenta mostrar justamente um Superman que não sabe ainda o que pode ou não feri-lo. Ele faz as coisas e ele surge sem nenhum arranhão de caminhões explodindo, de tiro, de lava, e isso tudo não afeta ele. Só que cada vez que ele se mete em uma encrenca maior, ele não sabe se ele vai sair vivo, né? E justamente a Kryptonita como sendo essa pedra, esse mineral que é a única coisa, né? A única coisa física que pode derrotá-lo, né? Além, é claro, de magia, mas eu estou falando de objetos físicos, né? Tangíveis, sem nenhum tipo de encantamento em cima. A Kryptonita, né? Que é um material que vem direto de Krypton, ele é a única coisa capaz de afetá-lo. E eu vou dizer para vocês que é bem interessante como que a origem dessa pedra, já bem na primeira página aqui da história, ela já vem atrelada à chegada do Kal-El / Clark Kent no planeta Terra, né? Então ela vai acompanhando o Super enquanto ele vai crescendo e se tornando assim, vai mostrando essa pedra principal de Kryptonita através dos anos, e ela parece ter algum tipo de consciência. A gente vai descobrindo mais pro final da história o que isto de fato quer dizer, e como isso leva inclusive ao Clark que ele entenda qual é de fato assim, o legado dele, né? De onde ele vem, né? Porque ele não tem informações sobre Krypton até essa história, e ele começa a ter informações através dessa grande pedra de Preda, a grande Preda, né? A grande pedra de Kryptonita. Eu gostaria de apontar, então é legal porque ele, assim, essa história ela brinca, ela traz um Superman inseguro ainda, um Superman que não sabe bem se as coisas vão dar certo ou não, né? Ele não tem tanta confiança porque ele literalmente não sabe a real extensão dos poderes dele e da invulnerabilidade dele. Isso também passa por uma questão psicológica, porque ele está começando aí a se relacionar com a Lois, né? Eles já saem e tal, mas ela tá eles estão fazendo uma matéria indo atrás de um gangster, um cara que montou um cassino novo, a maior torre de Gotham, este senhor aqui, né? O Tony Gallo, e a Lois, para tentar conseguir a informação que ela quer, para tentar conseguir a matéria, tá fazendo ali um xalalá, né? Tá dando uma cantadinha nos ouvidos do Galo, e o Galo um pouco cai, mas um pouco nem tanto. E essas duas partes da história
elas se unem lá no final, e isso é muito interessante, assim, a forma como no final das contas, essa história não está falando apenas sobre o corpo do Superman e suas possíveis fraquezas, mas também da mente, do coração do Superman e suas possíveis fraquezas, né? Ela traz uma coisa muito, muito bonita, assim, as interações do Clark com os pais dele também, e ele voltando depois de uma missão muito perigosa, por exemplo, que envolve um vulcão, e ele parece um menino, assim, falando, nossa, eu não sabia se eu ia, né, a lava me pegou, eu não sabia, eu achei que eu ia morrer, e não aconteceu nada. Essa pulsão de morte, né, ela também surge quando o Superman acha, ou pelo menos acredita, a partir do que ele vê, que é possível ele perder a Lois, né? Que isso que ele tem e que está sendo tão bonito pode acabar, né? Que é uma parte da vida dele também nesse momento já. A arte, como vocês estão vendo, eu acho que é muito legal isso que a arte traz. A arte traz como eu falei do Tim Sale, né? Traz um traço que remete a uma coisa antiga, né? É um traço retrô. Lembrando que esse quadrinho foi feito entre 2007 e 2008, né? E esse quadrinho tem justamente esse climão de traço antigo, né? E ele também traz um peso ao mesmo tempo, porque o Sale ele sabe muito bem, por exemplo, quando emplacar as sombras, né? Esse uso de sombra aqui, por exemplo, nessa página, né, que termina, acho que é a 4ª edição, ou 3ª edição, acho que é a 3ª edição, não, é a 2ª edição, na verdade. No término da 2ª edição, ele é muito interessante. E além da própria cor, além da, não digo da cor, mas além do volume de sombra, o volume de sombra já traz uma ideia também em cima, sabe? Traz um significado para além da cor. Eu acho também o traço do Sale, apesar de fazer um traço retrô, como a gente pode ver desde a capa, ele ao mesmo tempo é muito fluido, né? Eu gosto muito desse Superman que está literalmente fazendo um S com o corpo, né? Então ele está se tornando super ali, entende? Eu, pelo menos assim que eu entendo, assim, claro, arte a gente entende como a gente quiser no final das contas, mas tem aqui uma coisa que meio que mistura quadrinhos dos anos 40, tá? E tem um pouco de um quê de animação dos Fleischer, né? Talvez, até acho que isso é incidental e sutil, tá? Tem mais a ver com quadrinhos dos anos 40 mesmo, talvez anos 50 também. Ele tem algumas, por exemplo, algumas partes aqui também com sombras mais retas, né? Não tão nuanceadas, assim, sem tanto degradê, né? A coisa mais num corte reto que fica bem interessante. Olha, assim, no final, para dizer para vocês, eu gostei bastante desta edição. Eu recomendo. Para falar a verdade, eu já tinha ouvido muito falar de Superman Confidential e por um motivo, uma coisa ou outra, eu nunca havia lido, né, essa história até chegar aqui na mão aqui do Muralha, graças a Panini Comics. Muito obrigado, inclusive, pessoal da Panini Comics, por ter nos enviado acidentalmente. Vocês me fizeram marcar uma lacuna que eu tinha na minha leitura de Superman. Eu sou muito fã de Superman. E assim, de uma leitura que é muito gostosa, muito interessante, que traz emoção, né, no seu texto e na sua arte, e que conta uma história muito bonita sobre um homem que é todo poderoso, mas que ele sabe que pode ser ferido.
Então, isso aí, gente. Muito obrigado a todos vocês. Se quiserem me seguir nas redes sociais, @brisagrisa nas redes sociais, vocês me encontram lá. Além disso, vocês também encontram o Muralha em todas as redes sociais. Procurem por Muralha da Fonte que vocês encontram, com certeza. Além disso, também, a gente especialmente está aqui no YouTube, temos o Muralha Cast, confiram aí no nosso canal. Já estamos com 2 episódios publicados, né? E estamos também, é claro, em todos os agregadores de áudio, né? Já há 1 ano e meio entregando conteúdo de qualidade entre reviews, notícias e análises profundas sobre o universo DC e também pelo que está em volta nas obras que o adaptam. Se você quiser, por último e não menos importante, se você quiser nos apoiar, tem 2 formas. Tá? Ou você pode assinar o nosso Catarse, catarse.me/muralha. A partir de apenas R$5, R$5 você já nos ajuda a manter esse projeto vivo. Tá? E você tem direito, por exemplo, a votar nos temas de alguns dos nossos podcasts. Confere lá. Talvez a gente vá se falando com mais frequência. A gente tem também o nosso grupo no Telegram. Entre em contato com a gente nas redes sociais para também conversar com a gente e poder estar em contato. Mas claro, se você não puder assinar o Catarse, você também pode enviar um Pix para a gente. O Pix é muito simples, é o mais simples possível. pixnomuralha@gmail.com. Um abraço para você, gente. Até a próxima. E você pode virar muralha, sabia?